Olá pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui. Vamos dar sequência a esse vídeo falando sobre as urnas eletrônicas, sobre esse processo de eleição eletrônica. Vamos para a parte 2 desse vídeo. Lembrando aí aos que não são inscritos no canal que se inscrevam. Quem não assistiu o vídeo anterior, dá uma corridinha lá, assiste, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, para que também tenham um conhecimento técnico e prático sobre todo esse funcionamento das urnas eletrônicas e dessa votação de forma eletrônica. Então vamos lá. Urnas eletrônicas, visão prática, parte 2. Então já falamos sobre a história da urna no vídeo anterior, falamos sobre como funciona a votação manual, a votação eletrônica, sobre o voto impresso, sobre por que ele não foi continuado, sobre transporte, logística. Então, demos uma visão bem geral de toda essa situação da votação, como funciona o fluxo de atividades ali, desde quando encerra a votação, quando faz-se a apuração, a transmissão, a totalização desses votos. Então, mostramos tudo isso sobre os BUs, sobre alguns outros temas, e agora vamos detalhar um pouco mais. Então, hoje o TSE ele dispõe de uma média de 470 mil urnas para atender as eleições. Alguns fabricantes, a Omnitec, a Procompia e Unisys, já vieram desde o começo aí das eleições fabricando as urnas eletrônicas. A positiva, eu botei aqui com um ponto de interrogação justamente porque foi um comentário que saiu na internet, mas o TSE não tem urnas fabricadas pela Positivo, não tem necessidade de adquirir urnas agora, então isso aqui vamos deixar descartado, ok? Os componentes da urna eletrônica. Eu trouxe aqui uma urna aberta, não trouxe a frente aqui porque é só essa tela aqui e o teclado que fica na frente, todo mundo praticamente já votou, mesmo os mais novos já votaram numa urna eletrônica e já sabem como funciona e o que tem ali na frente. O teclado onde você digita o número do seu candidato e a tela onde você visualiza, né, que é uma telinha ali de cristal líquido onde você visualiza a foto do candidato. Então, falamos aqui dos fabricantes. Então, eu tenho alguns cursos feitos através desses fabricantes de urna eletrônica. Tenho alguns outros cursos de manutenção na área, muitos cursos voltados para a área nesses 12 anos, independente dos demais cursos que nós temos na área de tecnologia, segurança, privacidade de dados. Tem uma série de cursos específicos para lidar com esse tipo de microcomputadores que são essas urnas. Beleza? Quem tiver curiosidade de ver os demais cursos de treinamento, dá uma corridinha lá no meu LinkedIn, que também no meu canal do YouTube tem um link que direciona para lá. E confere, compartilhe lá, deixe sua opinião também, seu comentário. Eu estou aberto aí a responder dúvidas e o que precisar para sanar a dúvida de vocês. Dos 12 anos que eu falei que eu tenho de experiência, tenho comprovação em carteira, caso tenha algum tomé que desacredite, né? Isso é. Além dessa comprovação, tem no Diário Oficial, quem quiser me procurar no Google também vai ver em vários locais do Diário Oficial, onde
há essa contratação, isso também é uma cerimônia que tem que ser registrado no Diário Oficial, essas contratações, então também tem lá, além da minha carteira profissional com esses registros. Então, aí se vocês forem olhar no Google, pelo meu nome, vão achar muita coisa, inclusive concursos públicos que eu passei, formações, enfim, uma série de coisas. Então, as urnas são formadas em gabinete, que é essa parte plástica. A placa-mãe, que é a placa que concentra todo esse processamento e faz a junção aí de todos esses componentes, a interligação de todos eles. O processador, como o nome já diz, processa esses dados. Memória, flashcard, depois vou mostrar para vocês mais à frente. Fonte de alimentação, que fica nessa parte aqui, onde sai este cabo. O display, que fica aqui na frente, que é a telinha. O teclado, que tem aqui e tem no microterminal. A bateria, que fica na parte de trás da urna, nesse compartimento aqui, fica a bateria. O módulo de impressão, ou a impressorinha térmica, que fica aqui, nessa região. O papelzinho sai aqui, é picotado. Não tem fita tintada, nem cartucho, é impressora térmica, dessas que se utiliza em cupom fiscal. O microterminal, como falei, também tem. O flashcard fica nessa porta. A mídia eleitoral fica aqui dentro. Ela é uma mídia formatada, que é colocada aqui. E quando termina a eleição, que o mesário ou o presidente da mesa encerra a votação, os dados daqui são gravados aqui. Um detalhe é, se tiver qualquer dado dentro dessa mídia, a urna recusa essa mídia e ela precisa ser trocada. E ela vai ser trocada onde? Lá no cartório, depois das 17 horas. Não, depois das 17 horas não se faz mais nada na sessão eleitoral. Nem impressão, se der problema na impressora não troca mais, se der problema na bateria não troca mais, se der problema na mídia não troca mais. Todo esse serviço após as 17 horas é feito no cartório por medidas de segurança. Aqui nós temos alguns locais de colocar portas USB. Temos locais de colocar os bornes aqui das baterias externas, caso falte luz no local. Além dessa bateria interna ter uma autonomia muito grande, por via das dúvidas, quando acontece alguma coisa ou vai a uma urna para um local onde não existe energia elétrica, acopla-se uma bateria via cabo externa aqui por esses bornes. Aqui, como eu falei, fica a fonte de alimentação. Aqui um sensor de luminosidade, aqui a chave da urna eletrônica, esse cabo aqui é do microterminal e esse aqui é da tomada que vai para a parede, beleza? Aqui dentro temos a placa-mãe, aqui é o fundo do módulo de impressão, aqui onde fica a bateria, e bem aqui atrás fica a fonte de alimentação, que é ligada aqui, e os cabos flat que ligam os outros componentes, beleza? Então vamos lá. Algumas medidas de segurança que são tomadas para que a urna seja segura. Lembrando novamente que não são coisas que eu estou dizendo, não são opiniões minhas, são partes técnicas que eu vivenciei, que eu passei por essas etapas e que eu estou falando com propriedade de quem viveu isso. A interpretação, o julgamento, o questionamento, isso cabe a qualquer um e acho que as pessoas têm o direito de questionar, sim, né? Tem o direito de cobrar explicação.
E como eu disse no vídeo anterior, tudo isso que acontece e que está descrito aqui são cerimônias ou são dados públicos que o seu partido pode cobrar, pode mandar alguém para visualizar, pode abrir uma sindicância e solicitar uma auditoria. Isso tudo é aberto para ser feito, não tem mistério, não tem proibição. Toda essa questão, até onde eu conheço, ela é auditável e eu vivenciei todas essas coisas. Mas isso tem erro tal, aquilo tem erro tal, a urna pode ser modificada, já provaram que conseguem quebrar os dados, as criptografias, conseguem invadir o TSE, já invadiram o TSE. Isso é uma outra questão, é outra seara que eu não vou entrar. Equipamento ligado em rede de acesso externo pode ser violado, o que dá a segurança maior na urna, ou seja, na votação de forma eleitoral, é todo o processo por trás disso. Eu conseguiria inserir um pendrive para modificar os dados e tal. Conseguiria, se você tivesse acesso à urna, se você tivesse como saber da criptografia, se você tivesse como ir lá na sessão depois de emitida a zerésima e plugasse o seu pendrive lá, se você soubesse qual foi o código de correspondência que foi lá para o TRE, se você soubesse o hash exato para conseguir fazer uma cópia exata, uma modificação onde esse hash batesse de forma correta. Então, tem. Eu vou dizer que não tem? Claro que tem. Tem forma de invadir o TRE, o TSE, o terminal? Tem. Tem forma de você snifar essa transmissão de dados para coletar algum pacote no meio do caminho? Tem. Tem formas de você escanear as portas de todo, como já é feito todo dia e como as autoridades bloqueiam pessoas, prendem, identificam, derrubam. Isso é feito, esses ataques são feitos constantemente. Se vai conseguir ou não é um outro mérito que eu não vou entrar e não vou falar sobre isso. Mas o processo todo da eleição que transcorre em torno dessa votação de forma digital é que dá a segurança para esse sistema de votação. Ok? Então, fato. Não estou lançando hipóteses, estou lançando os fatos que já estão registrados e que podem ser auditados por mim, por você, por seu partido, por um juiz, por qualquer um. Então, isso é público, ok? Lembre-se sempre disso. Não tem caixa preta. E mais na frente vocês vão ver o porquê que não tem caixa preta também. Principais dispositivos de segurança ali. A arquitetura da urna, que ela já não tem nenhuma ligação externa com redes de dados. Demais. Eu vi que lá na USP eles estão testando e já está em funcionamento a transmissão de dados pela rede elétrica. Ok, beleza. Só que você precisa de um modulador de sinal tanto na entrada da rede elétrica como dentro da urna eletrônica para fazer essa tradução. Se você ligar os componentes da placa-mãe diretamente na rede elétrica, vai queimar tudo. Se você botar um decodificador de sinal lá na tomada, lá na parede, ele vai chegar lá na urna e não vai ter a outra parte de tradução ali, de decodificação
para conseguir transformar isso em dados. Ela vai continuar sendo um sinal elétrico por enquanto. Não tem um modulador, não tem uma placa de rede que vá fazer essa junção, não tem nenhum componente para isso, beleza? Então, só para deixar claro que existe essa situação onde pode se trafegar dados pela rede elétrica, mas precisa de um modulador de sinal que vai conseguir trafegar os dados nessa camada aí de energia, em cima dessa camada de energia, porém precisa do modulador de sinal em ambas as partes. Beleza? Só para que essa dúvida aí já fique sanada. Então, a arquitetura da urna, totalmente fechada, lacrada, preparada dentro de um ambiente seguro. Depois os lacres colocados e assinados pela Justiça Eleitoral, por um juiz ou por um promotor eleitoral. Os fiscais de partido, os delegados de partido têm as prerrogativas de fiscalizar a eleição, de acompanharem quando a urna é aberta na sessão, na extração da zerésima. O que é a zerésima? É aquele boletim que indica que não tem votos para nenhum candidato. Os nomes dos candidatos saem, porém com 0 voto para cada candidato. Ponto. Os fiscais de partido, os delegados de partido podem assinar junto com os mesários, e isso é colocado no envelope e enviado no final do dia para o cartório eleitoral. A certificação das urnas eletrônicas, os certificados digitais que são usados na urna eletrônica ou o certificado digital, a identificação biométrica, que já é uma realidade, nem em todo local, mas e nem toda pessoa tem biometria assertiva, principalmente quem mexe com muito produto químico, mas tem a prerrogativa ali de que, se não funciona a biometria, digitar os seus documentos ali no microterminal, comparar os documentos de identificação e bola para frente. A oficialização do sistema, a votação paralela, que eu falei no vídeo anterior, como que ela acontece, a inspeção de código, lembrando que toda parte sistêmica ela é composta de um código, e eu vou dizer mais na frente como que funciona essa questão de código, justamente por um questionamento que me fizeram também, que me falaram assim: mas o Linux é um código aberto, todo mundo pode mexer. Não é bem assim. O código é aberto, Linux é o quê? É um código, ou seja, um miolo do sistema, um kernel de sistema, e eu vou falar isso no slide à frente, e ele pode ser manuseado por qualquer um, mas a partir do momento que você coloca em cima daquele miolo, em cima daquele kernel, um sistema operacional, também eu vou mostrar na frente, eu posso fechar ele da forma que eu quero. Tranquilo? A prerrogativa é manter o nome Linux. Então, as pessoas podem modificá-lo como elas querem, na base delas, e não invadir um sistema e fazer a modificação a hora que ela quer naquele sistema de outra pessoa. Não é assim que funciona, tá? Então, código aberto não quer dizer que você pode mexer nas coisas que não são suas. Então, se eu defino um sistema, pego um kernel Linux, que é código aberto, crio um sistema operacional Linux Old, beleza? Eu posso travar esse sistema da forma que eu quiser, porém, ele é totalmente auditável, diferente de um sistema fechado, como
o Windows, por exemplo, que é um sistema fechado e não se tem acesso àqueles códigos, ou pelo menos não se deve ter, a não ser que você seja um estudante, tenha uma chave de acesso para aquele tipo de sistema e umas outras prerrogativas, mas ali sim é uma caixa preta porque é um sistema fechado. Essa é a diferença entre sistema fechado e sistema aberto. Outra coisa que as pessoas confundem muito é livre com grátis. Então, software livre nem sempre é um software grátis. Eu posso desenvolver em cima de um software livre e ele pode não ser gratuito. Eu posso cobrar licenças daquilo. Então, eu posso cobrar manutenção daquilo. Então, livre e grátis são coisas diferentes também, assim como aberto e vulnerável também são coisas diferentes. Ok? Só para ficar claro que foram algumas dúvidas que algumas pessoas já me mandaram antes desse vídeo. A votação paralela, como eu disse, que acontece com urnas sorteadas que vão para o TRE para fazer uma eleição paralela no dia da eleição oficial. Os lacres físico, que são aqueles que lacram as portas das urnas, as emendas, né, as junções ali das urnas onde pode ser aberto, tudo isso é lacrado. É um papel plastificado picotado assinado pelo juiz ou pelo promotor eleitoral, que quando você tenta arrancar, ele solta um monte de pedacinho, então também não dá para tirar sem danificar. Tabela de correspondência, também já falei no vídeo anterior, que é o código gerado quando você insemina uma urna. Quem tiver alguma dúvida, dá uma corridinha lá no vídeo anterior. Os logs da urna eletrônica, o que são logs? São trilhas que você deixa, trilhas de auditoria, né, como a gente chama, de todas as ações que são executadas dentro de um determinado sistema, de um determinado aplicativo, aplicação. E aqui dentro da urna eletrônica tem esses logs de auditoria. Então, tudo que for feito dentro desse sistema da urna eletrônica, eles são logs e eles são auditáveis. A auditoria pré e pós-eleição, que acontece, a cerimônia de visualização de fotos e número de candidatos, os testes públicos de segurança, cerimônias públicas de lacração, de publicação dos resumos digitais, né, dos restos dos sistemas. Então, pessoal, tudo isso são cerimônias públicas que vocês podem acompanhar desde que, de forma organizada, sejam vinculados a algum partido e sejam nomeados pelo seu partido para fazer isso, porque senão, se for a população inteira lá para olhar, não vai dar conta. Então, bom senso também nisso aí. O que é impresso? Como eu já falei no vídeo anterior, a zerésima, que é um boletim que é impresso a partir das 7 da manhã, quando a urna abre para isso. Eu falei dos lacres, pessoal, inclusive aqui ó, tem um lacre. Essa parte aqui é onde separa a parte da frente e a parte de trás da urna. Então ele também é lacrado, assim como o microterminal e as demais áreas. Então, a zerésima, o que a zerésima faz? Mostra que naquela urna existe o nome de todos os candidatos, e é importante que os partidos e os fiscais identifiquem se tem os seus candidatos ali, e que eles estão sem nenhum voto ali no momento da zerésima, antes de começar a eleição, que é onde a urna abre às 8 horas. O boletim de urna, que quando você encerra as eleições, eles são impressos. Um deles é colado na parte de fora, um ou mais, até 3, eu acredito. São colocados na parte de fora das sessões e as pessoas podem consultar ali mesmo
a quantidade de votos que ele ou seu candidato, ou seu partido teve naquela sessão. Outro é mandado no envelope para junta de apuração ou para o cartório eleitoral e são fixados do lado de fora. Normalmente se faz um varal do lado de fora do cartório eleitoral e as pessoas conferem ali também. Além de agora tem QR Code, tem um monte de medidas aí que você pode consultar. Esses mesmos boletins aqui, eles são gerados de forma digital e salvos nessa mídia que é esse pendrive que vai ser transportado. Antes do encerramento da eleição, esse pendrive ele é formatado. Se ele tiver algum dado aqui dentro, a urna não consegue gravar o boletim ou os boletins aqui dentro. Ok? Boletim de urna, boletim de justificativa, os logs, tudo está aqui gravado e quando se transmite esse boletim para o TRE, para o totalizador, são os mesmos que estão impressos aqui e que são transferidos para o TRE através dessa mídia e através de um computador preparado para isso. Ok? Vamos lá então. Então, a evolução das urnas, como eu disse, 96 ali, impressora matricial, fita, disquete. Depois, 98, veio ali a impressora térmica, continuou ainda com o disquetezinho e tal, e veio seguindo. 2002 teve aqui o voto impresso, como eu mostrei para vocês, o anexo 2, que é aquela impressora externa, com aquela sacola atrás, coletava os dados impressos e que foi descartada depois. E veio seguindo aqui até as urnas atuais, que no modelo não mudou muito, apenas ficaram um pouco mais rápidas em processamento, em quantidade de memória, mas ainda continua com o tipo de memória e com o pendrive. Beleza? O sistema operacional, as primeiras urnas, elas vinham com o sistema Windows. Isso sim, era uma caixa fechada, que apesar de poder fazer ali as auditorias, mas não é código aberto. Então, o Linux Debian, que deu origem ao sistema depois do Windows para as urnas eleitorais. Então, como eu disse, Linux sozinho não é um sistema operacional, ok? Ele é um kernel que foi desenvolvido em cima de um sistema Unix, beleza? Então ele é o kernel ou o miolo de um sistema operacional. O Debian, sim, é um sistema operacional Debian Linux, que uma das prerrogativas do Linus Torvalds é que todos os sistemas que fossem desenvolvidos em cima desse kernel mantivessem o nome Linux, beleza? Então, kernel mais sistema operacional. O que eu falei no slide anterior é código aberto. O SO necessariamente não precisa ser, ok? Aos meus amigos aí que fizeram esse questionamento, está respondido aí. Visualização e votação. Então, a visualização, já falei também sobre isso, mas trouxe aqui para reforçar. 3 dias antes da cerimônia, ou alguns dias antes das cerimônias de eleições, acontecem as cerimônias, umas cerimônias importantes. Coloquei aqui como 3 dias, mas não sei se já mudou. Peço desculpas se mudou, tá? Mas antes das eleições acontece a visualização, que é a confirmação dos candidatos que quiserem ver se suas fotos e números estão legíveis, ou se ao digitar o número dele aqui vai aparecer a foto dele aqui, se está legível, se está correto. Essa é uma confirmação importante
e que os candidatos devem se preocupar em fazer para não ter esse tipo de questionamento ou esse tipo de dúvida depois. Tá bom? Então, muito cuidado e atenção aí aos meus amigos que também são candidatos. Então, prestem muita atenção nisso. Nas cerimônias que vocês têm direito de assistir, nas cerimônias que são públicas e que vocês podem tirar todos os seus questionamentos, nos seus direitos como cidadão, como candidatos, como eleitores, não? Então, essa visualização prévia é importantíssima. Até porque para fortalecer a questão de segurança da urna eletrônica, vocês fazendo isso, vocês fortalecem, dão mais força, porque é mais um quesito de segurança e de confiabilidade. A votação paralela, como eu disse, é feito um sorteio. Em algumas urnas sorteadas de várias partes, várias cidades diferentes, várias zonas eleitorais diferentes, são recolhidas ao TRE e com a impressão dos cadernos de votação oficiais, acontece uma cerimônia chamada votação paralela, que é filmada, documentada, registrada, acompanhada por candidatos, acompanhados por fiscais. E as sessões que ficaram sem essas urnas são preparadas novas urnas antes das eleições para serem oficiais e essas que foram recolhidas servirem como votação paralela, que é mais um quesito de segurança para garantir a confiabilidade aí da votação. E as auditorias depois também. Então, a logística do dia anterior da eleição, então pode ser aí através dos correios, carros do TRE, carros particulares e pessoas, né, voluntárias aí que trabalham nesse, e tiro o meu chapéu para elas que trabalham muito nesses dias. Então, se dedicam, se dispõem. Parabéns a todos vocês. Mesários, voluntários, então, trabalho importantíssimo. Então, a distribuição é feita dessa forma. Identificação das rotas por locais de votação. Sessão, local. Lembram que eu falei que no vídeo anterior, quem não viu, volta lá e dê uma olhada. Toda essa preparação das rotas é feita com a medição aí da distância, o tempo gasto até lá, ida, volta, as coordenadas do local de votação, o tempo de percorrer toda a rota e o retorno. Então, tudo isso é cronometrado nessa entrega no dia anterior à eleição, no sábado, no caso. Então, marcação de coordenadas, tempo de cada rota, preparação das rotas com locais de sessão, identificação dos motoristas, identificação dos carros, relatório de entrega dessas urnas e recebimento com data, hora, nome de quem recebeu, nome de quem está entregando, para saber o tempo que gastou lá, o tempo que gastou para retornar, assinatura dos prepostos, lembrando que esses prepostos aí não são necessariamente os mesmos que estarão atuando no dia da eleição. Às vezes são pessoas responsáveis pelo prédio, pelo local, pela escola, enfim, podem não ser necessariamente os que vão trabalhar no dia da eleição. E o retorno ao ponto de origem, ou seja, do local onde eles pegaram as urnas. Prestação de conta das entregas, entrega de todos esses recibos, assinado com as datas, as horas, quem recebeu e quem entregou, tudo certinho, tudo documentado. No dia da eleição podem acontecer alguns imprevistos, quer dizer, na verdade já estão previstos porque tem toda uma técnica, um passo a passo para executar as ações. Então, os serviços são iniciados às 7 horas e é extraída a zerésima. Se notou ali que a impressora não imprimiu a zerésima, já liga para o cartório, o técnico vai lá e substitui essa impressora, ou se deu problema na urna, já substitui a urna e já faz essa primeira manutenção.
beleza? Todo mundo que estiver presente, mesário, fiscal de partido, delegado de partido, assina a ata, assina os boletins que foram impressos ali. Mas, de qualquer forma, a urna só fica aberta para votar a partir das 8 horas. Então, pode acontecer de ter que trocar a impressora, pode ser que tenha acabado o papel e o técnico, quando preparou essa urna, não tenha visto, então pode trocar ali, isso está previsto. Troca da bateria, se der problema. Ajuste de data e hora, pode ser que em algum momento ali a data e hora ficou errada, não foi observada, e se deixar vai dar uma diferença muito grande. Lembrando que se for ali 10 minutos antes ou depois, é considerado normal e se espera, não mexe na hora. Mas se for um intervalo muito grande, o técnico vai ali e ajusta essa data e a hora sem mexer em nada dos componentes internos da urna. Caso seja necessário, acabou a energia do local, vai demorar para voltar, apesar da autonomia da bateria interna, já se coloca outra bateria externa para garantir essa durabilidade. Troca de mídias de votação, que tem que estar de posse do técnico, lacrada, assinado pelo juiz do promotor, e feita a substituição na presença dos fiscais de partido, delegado de partido, quem estiver ali na hora fiscalizando a sessão, precisa acompanhar esse serviço e precisa assinar tanto a ata quanto os boletins que forem gerados ali. Tirem fotos se precisar, registrem da maneira que for, para garantir a segurança do trabalho ali do técnico. Troca de flashcard externo. O que é essa mídia de votação? É aquele pendrive. O que é flashcard externo? Então, no que está dentro da urna, ninguém mexe, a não ser se for uma outra ação e vem técnicos do TRE e eles vão fazer. Flash externo pode ser substituído também. Lembrando que precisam estar em envelope lacrado e assinado pelo juiz ou promotor. A troca de uma urna oficial por uma de contingência. O que é de contingência? É aquela urna de reserva que está preparado para substituir a urna que der defeito, com as mídias oficiais. Ou seja, tira as mídias da urna que deu defeito e coloca na de contingência e religa a urna, insere um código de reinício e a votação continua normalmente. Isso tudo é registrado em ata. Essa urna fica reservada e ninguém mexe nela mais não. Vai ficar ali para se precisar de alguma auditoria, ela está separada. A partir das 17 horas, caso não tenha mais leitores, os trabalhos são finalizados, é inserido o código de encerramento, que está presente no manual, impressos os boletins de urna e justificativo e gerada a mídia de transmissão, que é aquele pendrivezinho que eu mostrei para vocês. Encerrada a urna e desligada. O lacre da porta da mídia é rompido para tirar essa mídia. Depois relacra essa porta. Então, urna é relacrada, embalada e enviada para o local de apuração. Lembro de novo, a mídia, ou seja, o pendrive, não vai de volta para o cartório no mesmo carro da urna. Mais uma medida de segurança. Então, se extraviar esse pendrive, alguém quiser mexer nesse pendrive, a urna chegou primeiro, extrai os dados da urna e transmite os dados da urna. Demorou para chegar, por isso que é feita essa cronometragem de entrega e retorno, porque se mudar muito esse tempo aí, alguma coisa está errada, já impugna essa mídia, ou se for a urna, impugna essa urna, mas toda essa cronometragem aí precisa ser observada por ser mais um quesito de segurança também. Toda manutenção é feita nos locais de votação sob o olhar dos delegados fiscais dos partidos, presente em toda alteração é registrada em ata e assinado por eles. Os técnicos não
preparam urna no dia da votação, os técnicos não preparam urna na sessão eleitoral. Qualquer alteração que for feita de inserção de dados fora dos padrões ali, fora dos moldes, vai gerar um novo código de correspondência, até porque as mídias de inseminação, elas ficam de posse da Justiça Eleitoral ali dentro do cofre, e os técnicos não vão ter isso para poder reinseminar uma urna ali no dia da votação ou no local de votação. Então isso aí só coloquei como um lembrete para as pessoas saberem que isso não é feito no dia da eleição, ok? A logística reversa, então, de moto, de barco, de carro, de caminhão, as pessoas responsáveis trazem essas mídias e os carros que levaram as urnas vão fazer essa rota e começam da última para a primeira, recolhendo até chegar no cartório. Eles já vão para esse último local antes de encerrar a votação e, de acordo com o que vai terminando, eles vão carregando os carros para voltar e fazerem o trajeto correto no tempo correto. Transporte das mídias, entrega das mídias na mesa apuradora, transporte das urnas para o local de apuração, entrega das urnas também no local de apuração, arrumação das urnas para caso seja necessário retirar ou recolher algum dado daquela urna, já esteja ali à mão para poder fazer essa coleta. A apuração, o recebimento das mídias, então são essas benditas mídias. Botei o disquete aqui para vocês verem como eles eram nos primórdios aí da nossa eleição digital. Utilizavam os disquetes e, diga-se de passagem, nos deu muita dor de cabeça, porque às vezes o flop estava sujo, não gravava direito, tinha que fazer a extração desses dados novamente. Com o pendrive dá muito menos dor de cabeça, então é muito mais seguro. Aqui nós temos o flashcard, que é onde ficam armazenados as fotos dos candidatos aqui. Então, algumas mídias aqui são diferentes porque são mídias especiais utilizadas para ajuste da data e hora, visualização prévia de candidato e outros aí que a gente precisa como especial aí. No demais, as mídias de resultados, por isso que ela é MR, as mídias de resultados, elas são, como eu disse, formatadas, entram limpas nas urnas e só são gravadas quando o mesário encerra a eleição e depois da impressão dos BUs. Fora isso, elas ficam limpas. Se você não fizer todo o processo, elas não são gravadas. Então, recebimento das mídias, transmissão das mídias para o totalizador, exposição dos boletins na parte externa do local de apuração, recuperação de dados, votação mista, transmissão de mídia, impugnação de sessão, totalização de dados. Então, tudo isso aqui acontece ou pode acontecer. Acontece o recebimento das mídias, acontece a transmissão das mídias, acontece a exposição dos boletins na parte externa no local de votação, pode ocorrer recuperação de dados, pode ocorrer votação mista, pode ocorrer retransmissão de mídia, pode ocorrer impugnação de sessão e vai acontecer com certeza a totalização dos dados enviados. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo, gostado do vídeo anterior. Esse é todo um resumo desses 12 anos vividos de prestação de serviço à Justiça Eleitoral. E se tiverem dúvidas, comentários, podem deixar aí nos comentários do vídeo, podem enviar e-mail que está ali na descrição do vídeo. E eu farei um vídeo respondendo a essas dúvidas, a essas questões
dentro das minhas possibilidades, da minha capacidade, ok? Então, curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas. Quem tem curiosidade de saber como funciona esse processo eleitoral, como funciona uma urna eletrônica, a transmissão, todo esse fluxo de trabalhos que envolvem uma eleição digital, uma eleição eletrônica, compartilhe com as pessoas, curtam o canal, se inscrevam, tem muito vídeo bacana, muito material legal e estou à disposição para responder as dúvidas que surgirem. Um forte abraço a todos e vejo vocês nos próximos vídeos.